Então, o nosso programa 4 horas e 36 minutos, começando então o nosso livro aberto. E nosso livro aberto hoje recebe a Marcele, da Boutique do Livro. E a partir de hoje nós vamos filmar o livro aberto. Por quê? Para vocês poderem ver, além de ouvir, para vocês verem também, entrar no nosso portal, que vai para o portal, vai para o Facebook. Fala aí, Rafael. O pessoal pode acessar tanto no Facebook, como também através do site sistemampa.com.br, para poder acompanhar a qualquer momento. Às vezes ficar alguma dúvida, é só ir lá. É algum livro que você não peguei o nome do livro, vai estar tudo lá, tá bom? Com imagem e tudo agora para vocês. Que linda. Prazer recebê-la, Marcele. Obrigada. Tudo bem? Joia. O que você trouxe pra gente? Hoje eu trouxe 2 livros. O primeiro que eu vou mostrar é um infantil que é lançamento, que é esse aqui, é O Triste Monstro da Caixa. Ele é um livro focado em sentimentos para crianças. Ele explica de forma bem simples e bem lúdica sobre sentimentos que a gente guarda, que a gente acha que a gente precisa manter preso dentro da gente para ser quem a gente é. Só que, na verdade, não. Esses sentimentos só vão corrompendo a gente. E tem uma ilustração nesse livro que mostra justamente isso, que ele abre a caixa para mostrar os sentimentos e é uma bagunça de sentimentos dentro dele. Vira para lá, isso. A caixa de sentimentos. Jesus. Tem que botar isso em ordem. Ele anda com uma caixinha como se fosse amarrada numa corda e ele puxa ela por aí, pegando o que ele acha que é de valor. Ele pega uma pedra achando que aquilo vai fazer ele mais feliz e eventualmente ele acha 2 botões. Nesses 2 botões ele vê uma beleza neles porque eles brilham, então ele guarda eles na caixa. Só que depois de andar mais um pouquinho, ele encontra uma menina falando: "Você viu meus olhos de botões? Eu perdi eles, eu preciso deles para poder ver." Então ele fala: eu vi, só que eu guardei dentro da minha caixa e eu não consigo abrir ela porque é uma bagunça, eu não sei mexer lá dentro. Então ela ensina ele a organizar tudo que ele tem lá dentro, organizar o que ele precisa ou não. Ela retira algumas coisas que, tipo, pra você não precisa disso, não é importante agora, sabe? Então é bem bonitinho pra falar sobre sentimentos. Nossa, que livro lindo. Aqui, ó, vamos mostrar a capa de novo, gente, ó. Estar preso em uma caixa ou ter a vida inteira guardada nela é a melhor forma de viver? Um monstro de aparência esquisita caminhava arrastando consigo uma caixa velha e empoeirada, puxada por um emaranhado de cordas, carregando um peso que ele nem sabia para que servia. Quando uma menina pede seus olhos de botões, como a Marcele falou, ele fala que a caixa está uma bagunça, né? O triste, o monstro não poderia imaginar que descobriria uma nova forma de viver, livre das cordas que o amarraram, as ideias encaixotadas sobre o ideal de felicidade. Gente, isso é livro para criança, viu? Pois é. Que lindo! Eu peguei ele, Nossa. eu pedi ele como uma experiência, sabe? Eu falei, ele é lindo, eu preciso dar uma lida nele. Eu também preciso. Ele é... Com certeza, eu devo ter coisa da infância aqui dentro da minha cabeça. Ele é tão simples, ele fala ele é uma conversa entre os dois. E é uma conversa tão simples, tão, tipo, ela explicando pra ele como se ele fosse realmente uma criança, apesar dele ser adulto. E ele é um monstro gigante, sabe? Ele é bem maior que ela. E à medida que ela vai tirando as coisas da caixa dele, vai diminuindo, ele vai se tornando um menino, sabe? Ele vai tomando uma forma de um menino. Ah, que interessante. Então começa como um monstro. Isso. Quer ver? Uhum. Começa como um monstro, que ele já está com tanta coisa acumulada. Exato. De coisas negativas. Ele começa como um monstro gigante. Olha, ele é que bem legal. grandão, Uhum. sabe? Uhum. Já no final, depois da menina ajudar ele já se transforma num menino normal. Ai, que lindo, gente. Olha que coisa. Nossa, eu vou comprar esse livro. Vou dar pra minha neta. Lindo, lindo, adorei. Muito bacana. Então fica a primeira dica da Marcele, da Boutique do Livro. O Triste Monstro da Caixa, gente, ó, imperdível para dar para as crianças lerem. É isso que eu estava falando aqui agora sobre criança. Os pais precisam conversar com as crianças sobre algumas coisas da realidade, da vida e do mundo que a gente vive hoje. Não pode ficar escondendo tudo das crianças. Tipo, não, isso não é assunto para criança. Eu acho que tem muito assunto hoje que é assunto para criança. Então fica essa nossa primeira dica. A gente para um pouquinho e volta daqui a pouquinho com mais dicas, que a Marcele trouxe 2 livros, então ela vai falar mais um daqui a pouco. Então, o nosso programa, gente, estamos com o livro aberto no nosso bate-papo da tarde. Marcele, da Boutique do Livro, está aqui com a gente. Já falamos do primeiro livro, que é o... Deixa eu passar,
que é... Eu vou comprar, viu, gente? Que é O Triste Monstro da Caixa. Eu vou dar para minha neta, mas eu vou ler primeiro. Porque minha neta vai demorar um pouco para... Ela ainda tem que arrastar esse saco, né? Ou essa caixinha cheia de problemas que a gente vai colocando e na infância, gente. Então, muito bacana. Eu acho que vale a pena todos os pais lerem e depois passar para os filhos. Marcele, qual que é o próximo? O próximo ele é um livro diferente. Eu cheguei a falar dele na semana passada, mas eu tive que trazer para você ver em mãos. Ai, que legal! Ele é um livro que ele é um conjunto de cartas. E todas elas vêm uma ilustração atrás de onde que elas vieram, algum ponto turístico famoso ou alguma coisa do tipo. Uma das cartas que eu queria dar destaque... Mas porque é carta escrita para alguém? elas são todas destinadas pra gente. São Entendi. pessoas de vários lugares do mundo, escritoras de vários lugares do mundo que escrevem sobre elas. Uma delas veio do Brasil, inclusive, que é a Clara Averbuch, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Ela não escreve daqui do Brasil, ela escreve quando ela chega em Londres, mas é uma carta linda, inclusive tem uma ilustração lá de Londres. Que lindo, Que ela escreve gente. como ela foi parar lá, o que fez ela sair do Brasil, do que ela sente falta. Inclusive, ela fala que quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela se deparou foi drogas. E aquilo destruiu a vida dela, sabe? Acabou com ela, porque ela só pensava nisso. Ela só ligava para as pessoas procurando isso, procurando o sexo, procurando esse tipo de coisa. E ela escreve, tipo, é uma carta super pequenininha. Ela é estilo livro mesmo, sabe? Ela é toda impressa como se fosse um livro, tá vendo? Ah, que legal, gente, que bacana. Daí ela escreve sobre isso e ela sempre deixa um recado no final. O dela foi que ela tem um amigo no Brasil, que foi quem ajudou ela. Daí ela fala, se vocês trombarem com ele, falam pra ele que eu tô esperando um e-mail dele até hoje, sabe? Daí são bem bonitas as cartas. E cada um vem de um lugar do mundo, são várias escritoras. Se quiser Essa dar é do uma Brasil, olhadinha. né? Que Essa você é do abriu. Brasil. Entendi. Essa daqui... Essa é lá de Porto Alegre. Essa daqui é de Nova York. Isso. Ó, gente, então tem aqui, ó, Nova York. Mas aí, por exemplo, aqui tá Olivia Fraga. É o nome da escritora. Então, mas ela é brasileira? Não. Todas? Não, Ah, cada tá. cada uma vem desses lugares que elas estão escrevendo. Ah, tá. Ela é de Nova É, York. essa aqui foi uma exceção, brasileira. porque ela é brasileira, mas ela atualmente mora lá. Entendi. Então ela escreveu direto de lá. De Londres. Então Isso. tem de Nova York, lembrando que é uma escritora escrevendo uma carta para você, para mim, para ela. Entendi. A carta serve para todo mundo. Serve pra qualquer pessoa que estiver lendo. Ai, que interessante. Ela escreve muito, por exemplo, essa aqui, ela escreve, por exemplo, eu fui pra Londres a trabalho, eu fui fazer as coisas que eu precisava fazer, porque eu cresci. Ela é escritora, então ela cresceu as obras dela. Daí ela foi pra lá fazer uma propaganda, contar um pouco sobre ela. Só que acabou que aconteceram uns deslizes, né? Então ela fala muito abertamente sobre isso. Que bacana, menina. Eu gostei muito disso. São várias. Tem uma escritora de Buenos Aires que ela dá destaque muito nos filhos dela, que ela fala que ela foi pra lá, pra Buenos Aires, sem filho, sem nada, que ela acabou dormindo com um cara e ficou grávida. Então, tipo, por mais que ela não quisesse aquilo, os filhos dela são tudo que ela tem, são tudo pra ela, entendeu? Então são cartas bem bonitas. Paris. Nossa, gente, que bacana. Você sabe o que eu lembrei? Lembrei de uma amiga da minha irmã. Ela foi morar em Londres, na louca. Ela saiu do Brasil assim, não conhece ninguém, não sei de nada, não sei falar inglês direito, só o basicão, muito basicão mesmo. Numa época que não tinha internet. Então ela foi para lá e chegando lá em Londres, ela arrumou um lugar para ela ficar. Ela já provavelmente isso ela já tinha olhado um lugar para ela ficar. E aí ela entrou numa solidão, mas num estado de solidão tão grande, tão grande, tão grande, que ela adoeceu. Ela ficou muito doente. Acho que ela pegou inverno. E aí ela sofreu tanto que ela foi internada no hospital em Londres. Adivinha o que aconteceu? O quê? Casou com o médico. Sério, gente. Bem história de ela filme. mora em Londres até hoje. Ela não tá, eles já separaram, mas ela continua em Londres. Mas eu achei assim, uma história tão louca. Aqui, gente, ó, as cartas que eu tô mostrando, ó, Paris, Berlim. Inclusive, Nossa. tem essa pequenininha aqui, ó, que não é da autora, né, porque não tem uma autora em específico, é a organizadora, quem teve a ideia. Que ela escreve um pouco sobre ela numa bem simplesinha, sabe? Só pra você conhecer um pouco sobre ela também. Ah, que bacana. Queria ter ficado mais. Olha, gente, esse livro foi composto por fontes Clinic Slab. É isso? Será que fala? Que é assim? Que fala? Vou ter que trocar de óculos, peraí. Isso. Vamos botar o Mas esse aqui é mais aqui. sobre o papel que foi impresso. Sim. Mas ela Mas fala alguma coisa dela? Dela é aqui dentro. Dela é nessa parte aqui, ó.
Criei e comandei algumas revistas sobre viagens e turismo. Não foi difícil, apesar de eu não dispor na época de nenhum conhecimento sobre tarifas, passagens, códigos de reserva, nem qualquer relação com a agência de viagem. Foi o caso dela, né? Sempre tive convicção de publicações desse tipo que são de interesse geral. Assim procedi, contratei jornalistas sensíveis, de texto brilhante, e pedi que esquecessem tudo o que aprenderam na escola, sobretudo a isenção e a objetividade. Do meu projeto constavam viagens autorais, pessoais, repletas de avaliações subjetivas. Que bacana, deu certo. Em pouco tempo, meus autores se revelaram viajantes apaixonados, dispostos a entender a alma das cidades da maneira como percebem-se. E o melhor é que cada vez que repetíssemos o destino, a visão seria sempre diferente, pois assim como nós, os lugares mudam com a luz, os ventos, as estações, as sensações, como as companhias. As pessoas passam pelas cidades, mas muito pelo melhor quando as cidades passam pelas pessoas. Que bacana desse livro. São bem bonitos. Ele fica na capa, assim? Não, ele fica no meio. Gente, coisa mais bacana isso. Olha, um livro cartas. Para quem gosta, eu amo carta. Eu também gosto muito. Eu acho carta sensacional. Aqui, gente, são várias cartas de vários países, escritores falando sobre várias coisas que vêm na cabeça deles. Exato. Mas coisas interessantes. Como ela mesma disse, sem muita objetividade. Sim. Ai, que lindo. Adorei, viu? Então, aqui, ó, as dicas hoje da Boutique do Livro, aqui no nosso livro aberto, que vai ter mais dicas, tá, gente? Inclusive, os livros que eu vou mostrar também são da Boutique do Livro, mas a gente fecha essa primeira parte, então, com essas duas dicas que a Marcele trouxe pra gente hoje, que é O Triste Monstro da Caixa, que é um livro para criança, mas pelo que eu vi aqui, é um livro que o adulto deve ler também. E, como é que chama esse aí? Queria ter ficado mais. Querido, para Marcele, sobre o livro que eu trouxe de novo. Por quê? Porque a gente está no mês da mulher, porque para mim, mulher é todo dia. Aliás, ontem eu estava vendo uma entrevista do Leandro Carnal, ele falando sobre preconceito, sobre bullying. Ele falou qual que é o primeiro preconceito do mundo que existiu no mundo. O primeiro de todos, preconceito, bullying, tudo do mundo. Ninguém sabia responder. Você sabe responder essa pergunta? Gente, mulher. Ele falou que é o primeiro preconceito que existiu no planeta, o ser humano, foi com a mulher. O preconceito já começou lá na época dos homens caçadores-coletores, né, que não gostavam das mulheres grávidas porque andavam devagar, às vezes podia passar mal. Aí depois ganhava neném, não podia andar, o neném também não podia andar. Então a mulher já começou a sofrer ali. E a partir dali foi só ladeira abaixo em termos de preconceito, tá? Então eu trouxe esse livro. Eu estava lendo aqui um trecho para a Marcele, que fala da Soraya. A Soraya é uma menina de 15 anos de idade que tem no país, na Líbia, na época, Muammar Gaddafi governou a Líbia por 40 e poucos anos. E ele governou de uma maneira extremamente chocante, porque ele foi um governo, né, extremamente violento com as mulheres. E aí eu estava lendo para ela aqui como que foi. A Soraya estudava numa escola e essa escola não tratava ela muito bem, não tinha preconceito contra ela, eu não me lembro bem por quê, mas tem alguma coisa a ver com o fato da mãe dela ser cabeleireira. Então ela ia para a escola e ela falava que todo mundo na escola rejeitava ela, os professores, ela ficava mais isolada, ninguém gostava muito de bater papo com ela, não. Mas um dia ela chegou na escola e os professores chamaram ela na sala lá, diretoria e tal, e falou, o guia, nosso guia, que era o presidente, o Muammar Gaddafi, vai vir aqui amanhã na escola. Então, você que foi escolhida para entregar um buquê de flores para ele. Ela ficou extasiada, tipo assim, como assim eu? A menina do canto, a menina rejeitada, a menina que ninguém gosta muito de conversar. Aí ela ficou toda alegre, foi para casa, contou para a mãe, mãe, vou conhecer o líder, vou entregar flores para ele. A mãe não gostou. Falou um pouco mal do líder. Ela, como assim, mãe? Você está falando mal do líder, nosso guia?
Aí a mãe fala uns negócios lá e pronto, ela nem liga e vai curtir a notícia sozinha, feliz da vida, esperando o dia seguinte chegar. O dia seguinte chega. Aí chega toda a comitiva do presidente, que era feminina, a guarda do Muammar Gaddafi era em sua maioria mulheres. Elas entram na escola procurando a mãe da Soraya. A mãe da Soraya está na casa dela, lá no salão. Eles vão até lá e falam que precisam levar a menina para o líder. Ele quer ver a menina de novo e quer que ela entregue outro buquê de flores. E aí eles levam a menina, né, eles não podem discordar, os pais. E aí ela vai toda feliz para ver o líder de novo. Só que chega lá, ela é levada por mulheres para tirar medidas, porque vai ter que fazer uma roupa especial para ela encontrar com o líder. Ela fala, mas como assim? Quem compra minhas roupas são minha mamãe. Aí ela fala assim, moça, não, mas aqui você vai ter que usar essas roupas que a gente vai colocar em você para você se encontrar com o nosso líder, tá? Aí eles fazem a roupa e tal, e tem um momento em que ela coloca a calcinha fio dental, ela fica desesperada, porque ela nunca usou isso, ela não sabe como assim. Aí, quando ela está pronta, maquiam ela, enchem ela de maquiagem, coloca a roupa nela, né? E aí ela para numa porta, está num corredor, levada pelas mulheres, e nesse corredor abre uma porta e ela é empurrada para dentro do quarto. Lá dentro do quarto está o líder, Gaddafi, nu, numa cama. Ela entra em pânico, tapa os olhos, fica atordoada. Pensei, é um erro, não é o momento, ai meu Deus. Aí ela virou para uma outra moça que estava lá, que ela já tinha conhecido, e ela fala, ele não está vestido, ela murmura. E a outra diz para ela, entra. E aí ela entra. Então ele agarra pela mão, faz ela sentar do lado da cama. Ela não ousava dirigir os olhos para ele. Ele começa a chamá-la de vários nomes, palavrões. Ela fica desesperada. E aí ele fica irritado com ela. Ele fala, não tenha medo, sou seu papai. É assim que você me chama, não? Mas também sou seu irmão. Além disso, sou seu amante. Vou ser tudo isso para você, porque você vai viver comigo para sempre. Isso é só o início do livro. Depois disso aqui, por incrível que pareça, é a ladeira abaixo, abaixo, abaixo do subsolo. É um negócio terrível. Mas eu acho que a gente tem que saber dessas coisas, porque isso aqui é um ditador que ficou 40 anos no poder na Líbia. O povo matou ele na rua, mas a Líbia ainda continua sendo um país extremamente preconceituoso, principalmente com as mulheres. Está aqui o nome do livro, se alguém quiser ler, lembrando que é extremamente pesado, porque conta detalhes aqui de muitas coisas com as meninas, tá? O harém de Gaddafi. Vocês podem entrar na internet e procura lá a guarda de Gaddafi. Aí vocês olham a guarda de Gaddafi, só tem mulher. Daqui a pouquinho a gente volta.